Senhor, nós te louvamos e te glorificamos. Agradecidos, Senhor, nós manifestamos que nesse momento desejamos ouvir a voz do teu Espírito. Senhor, como fizeste todos esses dias, em todos os momentos, fala conosco agora, que sejamos todos tratados, alinhados pela doce e maravilhosa palavra de Deus. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem tem uma particularidade que certamente, sem sombra de dúvidas, diz respeito a nossas vidas, a algum momento das nossas vidas, e muito provavelmente a um momento que você possa estar vivendo agora, porque o tema diz: onde você tem buscado socorro? Ora, se há a perspectiva de se clamar por socorro, buscar socorro, é porque estamos vivenciando algo de uma intensidade, de uma situação desconfortável, difícil, problemática, que olhando para as nossas possibilidades, porque primeiro nós olhamos para ver se encontramos a solução em nós mesmos, porque há na dinâmica humana uma certa praticidade, né? Olha, deixa eu ver se eu consigo resolver. Mas há situações, há momentos na nossa vida que você olha para si mesmo, olha para as suas possibilidades, capacidades, e não encontra como sair dessa situação, como vencer essa oposição, como transformar essa realidade. E é a hora que um grito de socorro se manifesta. É a hora que olhamos uma perspectiva, olha, eu preciso de um socorro, eu preciso para a minha vida encontrar algo que me socorra, alguém ou alguma coisa que me resgate deste momento. Certamente você, em algum momento da sua vida, já vivenciou situação desta natureza, e pode ser que esteja aqui comigo nessa noite, vivenciando uma realidade como essa. A questão é que quando nós precisamos de socorro, quando há algo na nossa vida em que nós somos impulsionados, não há outra possibilidade a não ser buscar socorro. Para onde olhamos nessa busca de socorro diz respeito àquilo que acreditamos, seja na área que for, porque há uma diversidade muito grande de situações na nossa vida que podem ser afetadas, podem ser tocadas, e sobre essas áreas nós precisamos de socorro. Eu estou falando, por exemplo, de saúde, eu estou falando, por exemplo, de finanças, eu estou falando, por exemplo, de emoções, estou falando de relacionamentos, estou falando de famílias, contexto familiar. Há uma multiplicidade de possibilidades, mas cada uma delas, quando nos vemos nessas situações em que um grito de socorro entala na garganta, o nosso olhar é direcionado voltamos buscando esse socorro. O nosso olhar nos direciona. E há também nessa perspectiva várias possibilidades. Há aqueles que buscam dentro de uma perspectiva de uma espiritualidade, seja ela de que natureza for, encontrar respostas. Nós vemos hoje na sociedade brasileira, e é algo inerente à condição humana, o homem quer conhecer o sobrenatural. Há uma busca, particularmente entre os jovens,
de conexões espirituais, sejam de que natureza for. Então, diante de situações em que um pedido de socorro é necessário, muitos estão buscando em conexões espirituais. Por isso que nós vemos os centros espíritas, e aqui não tem nenhum juízo de valor, estou trazendo à luz uma realidade social. Os centros espíritas estão lotados, eles crescem. Há sim uma busca de respostas nesses ambientes, assim como isso pode acontecer em outras práticas espirituais, que talvez seja a sua realidade presente, ou seja a sua realidade do passado, onde por uma necessidade, por uma urgência, você pode ter buscado socorro nesses ambientes. Existe uma anedota que diz que para quem está se afogando, jacaré é um toco, né? Porque quando você está na iminência de se afogar, qualquer coisa você se apega. Quem já estudou ou tem familiaridade com isso sabe que uma pessoa em processo de afogamento, o desespero é tão grande que, se não houver cuidado, ela leva a outra pessoa que tentar salvá-la junto consigo, porque há um desespero. Por conta desse desespero, as pessoas estão procurando socorro em alguns ambientes. Por que eu estou introduzindo dessa forma? Porque se eu e você, na urgência e eminência de uma situação gravosa na minha vida, buscamos socorro em lugares onde nós não o encontramos, onde esse socorro não é efetivo, não é concreto, não é definitivo, muitas vezes a situação pode se agravar, pode se avolumar e pode se complicar. Por isso que o tema é muito relevante. Onde você tem buscado socorro? E eu quero também fazer aqui uma análise, falar do nosso quintal, falar da nossa vida, da nossa convivência e da nossa espiritualidade, daquilo que nos é comum, eu e você, que nos intitulamos evangélicos. Porque muitas vezes nós também nos lembramos de buscar socorro, nos lembramos de Deus, nos lembramos de que Deus pode nos ajudar somente nas horas intensas ou de intensa necessidade. Fora isso, na maioria das vezes, nós temos uma prática religiosa tão superficial, tão incipiente, que também nos fragiliza, de maneira que encontro resgate hoje, encontro solução hoje. Hoje o socorro chegou, transformou a minha realidade, eu sigo a minha vida sem mudanças e transformações, e daqui a pouco, olha eu na mesma condição, olha eu vivendo outra situação, porque aquilo não mudou a minha vida. Mas eu queria ler com vocês um texto muito relevante, que fundamentaliza, que contextualiza essa ministração. Não sei se você trouxe a sua Bíblia física. Sempre importante ter a Bíblia em mãos, mas eu te dou a oportunidade de acessar pelo seu celular, desde que depois você não vá para as mídias sociais, tá bom? Combinado? Então procura aí o Salmo 121. Porque se teve uma pessoa que procurou e buscou e necessitou de socorro durante a sua história, esse foi o salmista Davi. A história de Davi é uma história de um homem com muitas promessas, um homem ungido, escolhido, mas entre a sua unção, a sua escolha e o tempo efetivo
de conquista, de estar no lugar que Deus o escolheu para estar, pensa um homem que viveu perrengue, pensa um homem que precisou clamar por socorro, pensa um homem que precisava dia a dia ser socorrido pelo Senhor. E o salmo começa assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Vamos ficar com esse primeiro versículo. Davi está dizendo: há momentos na minha vida em que eu preciso de socorro, e quando eu e você precisamos de socorro, nós procuramos esse socorro. E Davi está dizendo: olha, eu estou olhando para as montanhas, fugindo da perseguição de Saul, se encavernando em lugares inóspitos, no deserto, nas cavernas, fugindo para a preservação da sua vida. Então esse território, essa geografia lhe era comum, deserto e montanha. E ele olha para aquelas montanhas grandiosas: aonde está o meu socorro? E talvez você esteja aqui essa noite, na casa de Deus, e o seu coração angustiado, a sua alma ferida e machucada, pergunta dentro de si mesmo: aonde está o meu socorro? Para esse momento que eu estou vivendo, para essa situação que está me afligindo, o meu olhar não está encontrando o local, a referência, a sinalização de que existe socorro disponível. Isso é angustiante. Viver necessidade, viver urgências e não ter convicções, não ter esperança de que existe socorro é, de fato, angustiante. É o começo do relato de Davi. Mas logo ele já manifesta aquilo que tem que acalentar o meu e o seu coração, aquilo que tem que falar de uma forma poderosa no meu e no seu coração, quando duvidamos, quando não olhamos, quando numa perspectiva humana queremos algo concreto. Ora, vou te dar uma referência muito forte: finanças escangalhadas, finanças totalmente esculhambadas. Eu vivi isso. Ora, quando você está nessa situação, as contas não pararam de vencer. Na verdade, elas brotam como tiririca, né? Parece que nesses momentos de intensa angústia financeira, é hora que há uma conjunção. O universo todo conspira para que seja mais intenso. Os eletrodomésticos quebram, o carro quebra, os filhos adoecem e vai se acumulando. E nessa realidade, eu estou descrevendo uma delas. Como eu disse, há uma multiplicidade de possibilidades. Talvez não seja a sua realidade, mas só para você ter um entendimento. A urgência, ela é real. Cada dia uma necessidade. Os juros se avolumam, as novas contas estão chegando. Qual é a nossa visão e perspectiva humana? Que a solução chegue de uma só vez, de uma forma plena e definitiva. A somatória das dívidas, um valor que dê solução para tudo isso. Esse é o nosso sinal de socorro que eu e você, para essa realidade, almejamos. E qualquer coisa diferente disso nos é estranho, nos é difícil de assimilar. Mas o que o salmista nos fala é que há socorro.
Ele só é de uma forma diferente às vezes da minha e da sua expectativa, porque ele declara: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então deixa eu falar, se a área é financeira, o teu socorro não vem de um empréstimo bancário. Você não pode tributar o resgate, o socorro para a área financeira num empréstimo, em alguma coisa dessa natureza. Isso pode ser uma instrumentalidade de Deus, mas se você não entender que o seu socorro, seja na área que for, financeira, relacional, saúde, família, se você não entender que o teu lugar de socorro, a sinalização de socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra, você está tão somente se estabelecendo no lugar de uma racionalidade e de uma humanidade. E esse lugar é muito frágil, ele se esfacela rapidamente, porque quando eu me firmo, quando eu me estabeleço, me fundamento em cima de coisas, em cima de pessoas, o meu braço se apoia e se condiciona a pessoas, a situações, elas podem mudar, elas podem falhar, e aí a minha condição pode se tornar pior. Por isso, você que entrou aqui com um pedido de socorro, e que teu olhar até aqui não encontrou a sinalização da onde te vem esse socorro, ele já apareceu para você, o sinal já foi dado para você, a palavra de Deus já foi liberada. O teu socorro, o socorro para a sua necessidade, o socorro para a sua vida, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você está comigo? Amém. Ele, o Senhor, não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Você já imaginou? Estar debaixo dos cuidados de um Deus que se mantém alerta, que não permite, se assim você desejar e permitir, que você tropece. Sim, versículo 4, se você que está me acompanhando: o protetor de Israel não dormirá. Agora você que está lendo, você vai ler intimamente e vai colocar no lugar de Israel o seu nome. Versículo 4, eu poderia ler assim: sim, o protetor do Renato não dormirá, ele está sempre alerta. Você consegue interiorizar isso? Em fé, você que está precisando de socorro, consegue declarar isso para o seu coração? Que o seu protetor não dormirá e que ele está sempre alerta? O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de algumas situações. O Senhor vai proteger você em situações eventuais, aleatórias. É isso, você que está acompanhando? O que está dizendo aí? O Senhor o protegerá de todo o mal. De todo o mal. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de socorro, mas eu conheço um Deus que pode te socorrer, e Ele está declarando: Ele vai proteger de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada. Algumas vezes, em alguns dias,
desde agora e para sempre. Ora, como não glorificar e exaltar o nome daquele que se apresenta como socorro bem presente na hora da angústia? Aquele que, mesmo ante a situação mais difícil, mesmo ante ao ataque mais feroz, te leva a declarar, na confiança dele, sustentado nele, firmado nele: 1000 caem à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Essa é a realidade daqueles que acreditam no poder de Deus sobre sua vida. Se aproprie disso. Essa realidade, essa declaração não é minha. Não sou eu que estou liberando essa declaração. Ela flui da palavra de Deus. Você pode até não acreditar. Você pode até duvidar. Sou homem, sujeito, falho, talvez mais falho do que todos vocês aqui. A palavra de Deus não. A palavra de Deus é fiel. Quem assina para avalizar, para garantir a palavra de Deus é o próprio Deus. Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, aceite definitivamente a declaração. O teu socorro, tão necessário, tão urgente, que você chegou aqui nessa noite, olhando, será que é nessa igreja? Será que é nesse dia? Será que é hoje? Será? Dúvidas? O teu olhar procura um lugar de socorro, e a doce voz do Espírito Santo, fluindo da palavra de Deus, revela para o teu coração: o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor, e Ele está aqui. Você não está aqui por uma casualidade. Você não está aqui porque você não tinha outro lugar para ir. Você não está aqui por uma conjunção, uma coincidência. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te convenceu a estar aqui. E nesse convencimento, porque te conhece, sabe das suas urgências, das suas necessidades, preparou esta palavra para ser liberada sobre sua vida. Na verdade, essa introdução nem faz parte da mensagem. Eu a recebi, quando eu recebi a palavra, eu vi o título, o Espírito Santo me levou para o Salmo 121. Tudo isso que eu liberei sobre sua vida veio do Espírito para o meu Espírito, e eu libero sobre sua vida. Se aproprie dela, receba ela. Um dia eu me vi angustiado, eu estava falando da minha angústia, da minha necessidade urgente na área de finanças. Minhas finanças estavam escangalhadas, mas eu fui um dia num lugar totalmente improvável, onde uma palavra foi liberada sobre minha vida. Eu me apropriei, eu criei, eu falei: essa palavra vem do Senhor, e eu creio que o Senhor pode fazer. Tudo o que eu podia, eu tentei para reverter a minha situação, e não consegui. E o meu grito de socorro reverberava no meu coração, e o Senhor ouviu o meu clamor, e veio em meu socorro, e providenciou o resgate necessário. Foi um tempo, foi um processo, mas cada dia daquele tempo revelava a realidade: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que seja essa, para a área da sua vida que você está precisando, uma voz que vai falar mais alto do que as vozes que você tem ouvido, vozes que têm dito no seu coração: acabou. Vozes que têm dito no seu coração: não tem solução. Vozes que têm dito para casais que o relacionamento não vale mais a pena. Vozes que têm dito para a sua vida que não há como reverter. Vozes que você tem ouvido de que a sua saúde
não vai ser restaurada. Que a voz do Espírito que flui da palavra seja mais alto e aquiete o teu coração. Na medida da sua fé, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você crê nisso? Pega que é para nós, pega que é para você. Vem dos céus, vem dos céus. Papai te conhece, e porque Deus te conhece, manifesta sobre você algo que só agora, só você, através do Espírito Santo, está recebendo. Cada um aqui está recebendo de uma forma, cada um aqui, segundo a medida da sua fé, segundo a sua disponibilidade em crer e acreditar, está recebendo algo do Espírito Santo. E tem gente que não vai receber, tem gente que vai sair daqui da mesma forma que entrou. Isso só quer dizer que talvez você não esteja crendo, mas se você acreditar, eu creio, e eu junto a minha fé com a sua fé, como foi na minha vida, no passado, no meu relacionamento, que também vivenciou uma situação caótica, e a restauração, o grito de socorro de um casal desconexo foi ouvido pelo Senhor e veio em socorro daquele casal e nos mantém já batendo a porta dos 40 anos de casados, fora relacionamento. Eu saí de casa com 20 anos, eu saí certinho, viu gente? Minha mãe me entregou para a pastora, legalzinho. Tudo que aconteceu, tudo que eu sou, é culpa dela, porque são 40 anos, né? É 2 vezes mais, né? Mas olha, já que é para olhar buscando socorro, eu quero te conduzir para olhar para o lugar certo, para que o seu olhar seja direcionado para o lugar certo. Eu quero que você direcione o seu olhar para os braços de Jesus. Corra para os braços de Jesus. É o lugar mais seguro para onde você pode ir nos melhores e nos piores momentos da sua vida. Teu momento pode ser hoje de uma extrema complexidade. O seu momento hoje pode ser de uma intensa provação. Não há lugar melhor, mais acalentador, mais transformador, sustentador do que os braços fraternos daquele que te ama e te amou, e te ama e te amará de uma forma em que você jamais poderá entender ou encontrar em outro ambiente. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz para te salvar. Por isso, entenda que Jesus deseja curar as suas enfermidades. Sim, porque às vezes o teu pedido de socorro se fundamenta numa urgência física. Pode ser que seja algo de um diagnóstico, de uma dor, de uma enfermidade que está consumindo as suas finanças, as suas emoções e fragilizando a sua vida. E o teu pedido de socorro talvez seja para essa área. E você pode hoje, nessa noite, receber cura para as suas enfermidades. Lucas capítulo 13, versículo 12 e 13 diz que ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Essa história aqui é de uma mulher que ela tinha um problema de coluna, que ela vivia curvada, a sua coluna era torta. Essa mulher tinha um problema de coluna terrível, não havia o que fazer. Mas essa mulher estava no lugar certo, no dia certo, e se encontrou com a pessoa certa, porque naquele dia, naquela sinagoga, naquela noite, naquela igreja,
ela se encontrou com Jesus. Ela não se encontrou com o pastor. Ela não se encontrou com o ministério de intercessão, com o ministério profético. Ela se encontrou com o único que poderia transformar a realidade dela, que poderia resgatá-la, que poderia mudar a sua vida. E Jesus, a vendo, chama para perto. Jesus sempre faz isso, viu? Você está se escondendo, você se acha indigno, você se afasta, porque você não acha que há dignidade no seu comportamento e na sua vida para receber algo do Senhor. E o diabo fala: é isso mesmo, você não merece, você não merece, isso aí que você está vivendo é porque você merece esse momento. Jesus olha para você e fala: filha, filho, vem aqui pertinho de mim, deixa eu liberar cura para a sua vida. Então, se essa é a tua necessidade, se essa é a tua urgência, se esse é teu grito de socorro, creia que Jesus pode te curar. Jesus também deseja curar o seu coração. Quando você lê na palavra de Deus, coração não é o órgão físico, é as emoções, porque emoções também adoecem. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, as doenças físicas têm como porta de entrada as desconexões emocionais. Tem muita gente sofrendo no físico aquilo que começou nas suas emoções: mágoa, rejeição, paternidade. Uma porta aberta para sentimentos que estão sendo catalisados, que estão sendo interiorizados, e você se tornou um ímã, um receptáculo, está atraindo dores, e as suas emoções estão adoecidas, e pela profundidade em que isso se encontra, às vezes você não consegue nem verbalizar um grito de socorro. Mas o bom, o legal, é que a palavra de Deus diz que há momentos em que, mesmo que você não consiga sequer expressar a sua dor e a sua necessidade, o seu grito de socorro, que você não consegue externar, o Espírito Santo já o capturou, e já o manifestou, já o entregou na presença do Senhor. Ele pode curar o seu coração. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, lembra da história? Você que é leitor da Bíblia, uma mulher que tinha 5 maridos, já tinha tido 5 maridos, estava no 6º e não era marido dela. Essa mulher tinha problemas de conexões, essa mulher tinha problema de identidade, essa mulher ela tinha problemas emocionais, relacionais, nenhum relacionamento dava certo, ela sofria com isso. Mas no encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Jesus também deseja libertar você de toda a opressão. Quando Jesus, atravessando o mar da Galileia, se encontra em Gadara, ele encontra um homem endemoniado. Ele foi lá só para encontrar aquele homem que vivia nu, acorrentado, dormia nos sepulcros. Sua família não queria mais nada com ele, a sociedade o havia rejeitado. Ele era um inútil, um indesejável. Ele vivia oprimido. A Bíblia fala que uma legião de demônios habitava naquele homem. Você consegue discernir que vida é essa? Mas aquele homem tem um encontro com Jesus, e a partir da manifestação do seu pedido de socorro, a sua vida é transformada, de maneira que quando os homens daquela cidade o encontram, ele está recomposto, vestido, no equilíbrio das suas emoções, e muito mais do que uma restauração, de uma libertação, transforma aquela vida do homem. Ele se transformou inclusive num evangelista. É isso que Jesus faz. Portanto, se você está hoje aqui comigo sentindo uma opressão emocional, uma opressão espiritual, há uma tristeza que se instaurou na sua vida, há um desânimo, nada consegue
motivar o seu coração, o teu grito de socorro está sendo ouvido por aquele que te salva, aquele que morreu por você. Jesus também deseja restaurar o seu casamento. Nunca antes, creio eu, na sociedade nós temos visto tantos relacionamentos vivenciando tantos problemas. E ficou lugar comum hoje os casais terem como primeira opção, nem sequer se dispõem a lutar. Muitos, ao primeiro momento difícil, quer saber? Vamos separar. E tornaram o divórcio algo banal, sem mensurar, sem dimensionar consequências. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Está hoje ou fora de um relacionamento, ou vivendo um outro relacionamento. Você sabe do que eu estou falando, da grande dificuldade, do grande dilema emocional que se instaura, as consequências, porque podem ter filhos envolvidos nessa história. Há uma complexidade aqui que muitas vezes não entra na reflexão da explosão de uma decisão momentânea. Eu quero dizer para você, casal que está aqui comigo, vivendo às vezes um problema de relacionamento, Jesus pode curar e transformar o seu relacionamento. Fez isso com o meu. Eu estou falando de experiência. Aqui eu não estou teorizando. Eu estou falando de quem vivenciou isso. E de um casal que declarava um para o outro: olha, nada mais me aproxima, nada mais me atrai em você, não vejo mais sentido nessa relação. Deus restaura, muda a nossa visão, recompõe as nossas emoções e os nossos sentimentos, de maneira que eu tenho declarado: eu nunca amei tanto essa mulher como eu amo hoje, porque hoje, após 40 anos de convivência, eu a conheço. Antes era uma expectativa, agora é uma realidade. Não é uma mulher perfeita, ela é mais do que perfeita, né? Mas casou com um cara como eu, e por conta disso há um equilíbrio, né? E Deus é maravilhoso. Deus pode restaurar o seu relacionamento, viu? Não desista não. Essa igreja inclusive tem um ministério de casais treinados, sérios, que podem ajudar vocês, além dos seus pastores. Jesus também quer libertar a sua alma. Jesus disse, lá em Lucas 19, 9 e 10, Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Talvez você não tenha consciência de que está perdido. Talvez você viva hoje uma vida de tranquilidade. Nada do que eu falei aqui talvez esteja afetando a sua vida. Suas finanças, tudo bem? Sua saúde, tudo bem? Seu relacionamento, tudo bem? Mas eu quero chamar a sua atenção, porque esse texto que nós lemos aqui fala de um homem que tudo na vida dele estava bem. Ele era rico, próspero, tudo estava bem. Mas esse homem não conhecia Jesus. E porque ele não conhecia Jesus, o maior problema da humanidade se instaurava sobre ele e ele não sabia. Porque aquele que não entregou a sua vida a Jesus, aquele que não se arrependeu dos seus pecados, aquele que não se constrangeu pelo Evangelho de Jesus, aquele que não se convenceu no Espírito que é pecador e como pecador, condenado e precisa da graça e da misericórdia, nada, o resto pode estar tudo bem, finanças está bem, saúde está bem, relacionamento está bem, mas se você não habita em você, Cristo Jesus não é Senhor da sua vida, você não entregou a sua vida a Jesus, você está com o maior dos problemas. Não há problema maior para o homem
de todos os problemas, vou repetir, de todos os problemas possíveis e imagináveis, os quais você possa ter como objeto de um pedido de socorro, desses que foram relatados e outros que talvez sejam muito da sua particularidade, nenhum deles se compara ao problema da salvação daqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Por quê? Porque sem Cristo Jesus, sem entregar a vida a Jesus, nada do que temos ou somos vai servir para a salvação, para a nossa eternidade com Cristo. Que dará o homem, diz a palavra de Deus, que dará o homem em resgate da sua vida? O maior milionário do mundo, com a sua fortuna inimaginável, não pode comprar a salvação. Então, se você que está aqui comigo ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não se rendeu, não foi convencido no Espírito que é pecador, e a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a salvação. Então, para o seu pedido de socorro, que você talvez nem tivesse consciência, a resposta, o resgate, a salvação, o socorro está em Cristo Jesus. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então Ele pode e Ele quer libertar a sua alma. Agora, eu falei de manhã e vou repetir, porque talvez você já tenha a consciência e a convicção espiritual de que entregou a sua vida a Jesus, porque eu estou falando do exemplo de Zaqueu. Zaqueu era rico e próspero, só que ele era ladrão, ele era corrupto, ele era a tradução daquilo que nós hoje nos incomodamos no ambiente de corrupção, funcionário público corrupto. Mas ao encontrar-se com Jesus, numa angústia da alma, ele desejou se encontrar com Jesus, porque havia um pedido de socorro. Ele sabia: eu não posso morrer desse jeito, a minha vida precisa de mudança. Eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas eu preciso conhecer esse Jesus. E ao se encontrar com Jesus, olha o que Jesus fala: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus Cristo veio nessa noite para buscar e salvar você que está perdido nos seus pecados. E houve uma transformação na vida dele. Ele fala para Jesus: Jesus, eu entendi, eu me arrependo dos meus pecados, e olha, de tudo que eu roubei, das pessoas que eu roubei, eu vou devolver o dobro, em contrição, em arrependimento, eu vou devolver. Sabe o que isso quer dizer? Da seriedade de andar com Cristo, de um comportamento que tem que ser coerente com Cristo Jesus. Você declara: eu já aceitei Jesus, eu conheço Jesus, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Como é que é a sua vida, filho? Como é a sua vida? Você dá um bom testemunho? Você paga as tuas contas? Você compra e paga? Você vive integralmente? Você testemunha que você é salvo, transformado, que a sua vida foi transformada, ou o que você era, você continua sendo? Porque isso que é aqueles que são salvos por Jesus, são transformados. Não são pessoas perfeitas ainda, porque ainda lutamos com essa humanidade, com essa carnalidade, mas o pecado não mais domina sobre nós, o pecado não mais nos escraviza, porque aqueles que foram libertos em Cristo são libertos de forma plena e definitiva. Por isso,
Talvez você esteja tomando consciência agora de que precisa se converter e precisa transformar a sua vida. Foi para isso que Jesus veio. Jesus morreu para que você tivesse uma vida transformada, para te dar a oportunidade de transformar a sua vida, para te dar a oportunidade de ter vida e vida abundante. Isso aqui não tem a ver com dinheiro, tem a ver com vida de transformação, vida de quem entende que a cada momento, a cada dia, a cada situação, como eu disse, Ele é e sempre será socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o Jesus que eu quero te apresentar na perspectiva: olha, eu preciso de socorro. Eu entrei aqui nessa noite precisando de socorro, seja na área que for, seja na situação que for. Como Davi, que diz no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E você nessa noite chegou aqui angustiado, necessitando de socorro. Que os teus olhos agora, seus olhos espirituais, munidos, acalentados, fortalecidos pela fé, estejam sendo agora direcionados para o único que pode te salvar, para o único que pode te socorrer, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Fique em pé. Da onde me vem o socorro? Da onde virá o socorro para você nessa noite? E a primeira pergunta que eu quero fazer, o primeiro chamamento, é para você que está aqui comigo, que entendeu que a sua maior necessidade está em entregar a sua vida a Jesus. Acende as amarelas para mim, por favor. Para você que está aqui comigo, que entendeu que a sua maior necessidade, o seu maior socorro está na necessidade de entregar a sua vida a Jesus. E se você nunca antes na sua vida tomou essa decisão, mas entendeu, convencido não pelas minhas palavras, convencido pelo Espírito Santo de Deus, que isso é urgente na sua vida, e você quer fazer isso hoje, eu não estou pedindo para você fazer outra coisa a não ser entregar a sua vida a Jesus. Não estou nem pedindo para você ser membro dessa igreja. Se desejar, será uma bênção. Te receberemos, te instruiremos, te fortaleceremos na palavra. Mas não é sobre isso, é sobre a salvação em Cristo. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Aonde você está? Levante a sua mão. Aonde você está? Há alguém? Temos um jovem aqui. Temos um jovem aqui. Mantenha a sua mão levantada. Mais uma pessoa lá atrás. Levanta a sua mão, mantenha a sua mão levantada. Os demais em oração. Isso não é hora de curiosidade. O momento agora é espiritual, é batalha. O diabo não quer, viu? O diabo não quer. Mas a salvação está chegando na vida dessas pessoas. Eles entenderam que o socorro está em Jesus, somente nele. Uma última oportunidade, mais alguém, só levanta a sua mão. Mas nós falamos de outras necessidades, outras áreas em que você pode estar entalado com o pedido de socorro. Então vamos lá, com fé. Você que precisa ser resgatado de socorro na área da saúde sua ou de alguém que você ama, vem aqui à frente. Você que precisa de socorro na área financeira, que precisa de um resgate, há um grito de socorro, uma urgência, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que precisa da restauração das suas emoções, você que tem aí um vazio de paternidade, tem algo de uma ausência paterna no teu coração que está te machucando, e
Nessa noite, Jesus quer curar, tocar no seu coração, transformar a sua vida. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquele que te chamou, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, a obra é dele, a promessa de cura, salvação e libertação é dele. Eu só estou ativando a sua fé. Eu só estou ativando a sua fé. O Espírito Santo é que está falando no seu coração. Creia, creia que Ele é, sempre será o teu socorro na hora da angústia. Pai, Deus de infinita graça, amor e misericórdia, contempla, Senhor, o coração de todos esses que estão aqui. O Senhor os conhece num nível de intimidade que ninguém mais os conhece assim. Senhor, corações angustiados, corações que estão fragilizados, emoções adoecidas. Toca agora, Jesus. Toca agora e cura e restaura. Senhor, casamentos, relacionamentos que necessitam ser fortalecidos, entra agora, afasta todo o espírito de desconexão, afasta toda contenda, traz equilíbrio, traz restauração. Pai, em nome de Jesus, todo problema físico, toda doença, ó Deus, todo diagnóstico que foi liberado, que tem trazido desconforto, que tem trazido angústia, Pai, em nome de Jesus, libera agora. Jesus, libera agora a cura. Cura essa dor. Cura, Senhor, esse físico. Restaura a saúde. Traz paz aos corações. A obra é tua, Jesus. A obra é tua, Espírito Santo. Nós não merecemos, mas nós cremos. Nós acreditamos em fé no poder do nome de Jesus. E pelo poder do nome de Jesus, seja liberado o socorro para a sua vida. Pelo poder do nome de Jesus, seja liberado o socorro para a sua vida, na área que for necessário. Creia, tão somente creia, acredite no amor, acredite no poder, acredite no nome de Jesus. Ele é poderoso, Ele é poderoso. A Ele nós levamos honra, a Ele nós glorificamos, a Ele nós declaramos toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada ao nome do Senhor. O teu nome é digno de ser adorado, Senhor. O teu nome é digno de ser exaltado. O teu nome é digno de toda a adoração. Nós cremos no poder do nome de Jesus, nome poderoso para curar, salvar e libertar. E no poder desse nome, declaramos com fé toda obra de restauração, toda obra de transformação, toda obra de socorro necessário para a vida da igreja, seja liberado pelo poder, pela graça, pela misericórdia do nome maravilhoso de Jesus. Nós cremos e declaramos: Senhor, obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, porque nos alcançaste com o teu amor. Obrigado porque ainda hoje, nesses dias, ouve os nossos pedidos de socorro.
somente a Ti queremos declarar: vem, Senhor, vem e nos socorre. Só o Senhor pode fazer isso. Assim oramos, Senhor, exaltando, glorificando o Teu santo e maravilhoso nome. No nome doce e maravilhoso de Jesus, eu e a igreja cremos. Amém, amém, amém e amém. Creia que agora você vai encontrar o socorro no lugar certo. O socorro se fundamenta na verdade, não na mentira. O mundo traz mentiras, mas nós confiamos na verdade. E a verdade não é uma abstração, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. É nele, somente nele, que você vai elevar o seu pedido de socorro, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Ergam suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Amanhã semeando, terça semeando, terça apostólica. Fiquem com Deus.